Olá pessoal, hoje o nosso país comemora o Dia da Democracia e eu resolvi passar aqui para fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro. A Meli resolveu participar do vídeo hoje, então em comemoração também a essa data tão importante. Por que que o nosso país escolheu o dia 25 de outubro? O dia 25 de outubro marca o dia da morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões da ditadura em 1975. Ele acabou se tornando um grande mártir da nossa história em razão da sua luta pela democracia, pela redemocratização do nosso país, que só veio a ocorrer efetivamente com a promulgação da nossa Constituição de 1988. Em relação à democracia, é interessante contar algumas curiosidades. Eu gosto muito desse tema e tem algumas questões históricas que talvez não seja do conhecimento de todos. Então, algo que difere profundamente a nossa democracia, que é uma democracia representativa da democracia que existia na Grécia Antiga, é o fato de que nós temos as eleições. Nós temos uma democracia representativa que é exercida através de eleições dos nossos mandatários, das pessoas que representam o povo. Na Grécia Antiga, existia uma casta da população que era considerada cidadã, não eram todas as pessoas do povo. Então, apenas as pessoas que tinham um determinado status social, não, mulheres não podiam participar dos debates na Ágora, pessoas, escravos ou pessoas muito pobres. Então, cidadão era um tipo específico de pessoa, né? Não eram todos que conseguiam participar. Outro fato interessante em relação à democracia grega é que lá não haviam eleições. Como as coisas eram decididas, como acontecia a escolha das pessoas que podiam formular as legislações. Essas pessoas, elas eram escolhidas por sorteios. Então, todas as pessoas, elas viviam para a polis, elas viviam para as coisas do Estado. Havia, na antiguidade, um senso de pertencimento muito grande. Então, as pessoas, elas se orgulhavam muito e era parte da sua personalidade dizer-se cidadão de determinada cidade-estado. Então, antes de considerar muito importante você ser filho de alguém, fazer parte de uma família X, ou de morar aqui ou de morar ali, as pessoas se apresentavam como espartanos, como, né, atenienses. Então, o fato, na antiguidade, essa questão da participação das pessoas na coisa pública era algo muito presente e muito importante. Então, as pessoas elas eram sorteadas porque todos pressupunham que as pessoas estavam inteiradas das necessidades daquela sociedade e queriam contribuir para o desenvolvimento de boas legislações. Tanto que as penas que eram aplicadas às pessoas, de todas as penas, era considerado mais severo que a pena de morte, a pena de ostracismo, que era uma pena que determinava que aquela pessoa condenada não poderia mais morar naquele local e nunca mais poderia retornar à sua casa por conta desse senso de pertencimento, fazia parte da personalidade das pessoas essa ideia de ser cidadão de uma determinada cidade-estado. Outra questão importante é as pessoas que formulavam essas legislações, elas tinham uma responsabilidade de formular legislações que fossem verdadeiramente eficientes e que não causassem prejuízos à população, às pessoas, à sociedade. Caso alguém formulasse uma legislação, por exemplo, pensando no seu próprio benefício, em detrimento de efeitos positivos que aquela legislação pudesse alcançar para a sociedade, assim, despreocupado com o bem comum, isso poderia ser objeto de responsabilização desse agente que promovesse uma legislação que fosse danosa ao erário ou à sociedade de qualquer forma. Então, nós temos aí algumas diferenças na estrutura e em como se dava a organização da democracia na Grécia Antiga e a democracia que nós temos hoje. A democracia que nós exercemos, né, que nós temos, a nossa democracia representativa,
tem outros padrões e vive em nós, depois da Idade Moderna, houve uma grande diferença, um grande distanciamento das pessoas em relação à coisa pública. E isso é algo que infelizmente permanece, em especial no nosso país, que possui um grande déficit democrático. Democracia é experiência, democracia é vivência democrática. Então, para que as pessoas consigam compreender com maior clareza o que é democracia, quando nós falamos da importância da democracia, seria essencial que o povo, desde o início, todos nós, desde tenra idade, tivéssemos contato com experiências que fizessem com que as pessoas tivessem que tomar decisões pensando no bem comum. Tomar decisões com a consciência de que aquilo que você faz impacta na vida de outras pessoas. Isso é viver a democracia, é entender a democracia. Infelizmente, em momento algum da nossa vida, nós somos expostos a situações como essa. Na nossa história recente, fomos instados a pensar coletivamente apenas por ocasião do plebiscito, que foi convocado em 1993, perguntando à população qual o sistema de governo que preferia, se presidencialismo ou parlamentarismo, e perguntando qual é a forma de Estado que iria optar, se voltaríamos para a monarquia ou se manteríamos uma república. Em 93 houve um amplo debate, as pessoas conversavam sobre isso na rua, foi uma experiência democrática viva. Esse tipo de escolha, esse tipo de pensamento voltado para a coletividade é algo que falta no nosso país, que faz muita falta para o nosso amadurecimento democrático. Fomos instados também a nos manifestarmos no referendo em relação ao Estatuto do Desarmamento, mas também foi uma experiência aí breve e que, se nós tivéssemos outros momentos como esse, com certeza nós teríamos um maior amadurecimento da nossa experiência democrática enquanto povo brasileiro. O povo brasileiro tem muito pouco, tem uma baixa percepção da sua importância dentro da democracia. Não há um senso de pertencimento ao espaço de poder, ao espaço de decisão. As pessoas se sentem, na verdade, em uma grande maioria, óbvio que a gente não pode falar assim de forma muito generalizada, mas é notório que as pessoas não se sentem importantes dentro do processo democrático. Elas se sentem até, em alguma medida, um tanto usadas. Só lembram de mim nos momentos das eleições. Eu tenho que escolher alguém que depois eu não sei nem o que essa pessoa vai fazer lá ou não. Até porque existe uma forte campanha diária das nossas mídias, trazendo à população sempre exemplos ruins de políticos que estão praticando coisas ilícitas. Então a população não fica sabendo daquilo que é feito de bom, de boas ações, de boas atitudes, de boas condutas. E isso é muito prejudicial, porque cria essa falsa noção de que não adianta nada pensar política, de que não adianta nada entender sobre política, porque nada vai mudar. E isso é muito ruim, é muito prejudicial, e isso também atrasa a nossa evolução enquanto sociedade, o nosso amadurecimento enquanto sociedade democrática. Bom, a ideia é fazer vídeos curtos, então vou ficar por aqui nessa reflexão de hoje, agradecendo aí a audiência de vocês. Peço que curtam aqui esse post, compartilhem e sigam aqui o nosso canal. Obrigada!